Eu matei o meu irmão no dia do noivado dele. Não com uma bala ou uma faca, mas com palavras que cortam mais fundo que qualquer lâmina, palavras que eu guardei por anos como veneno em uma garrafa de vinho do Douro. E enquanto o sangue metafórico escorria pelo chão de mármore do palácio em Lisboa, eu sorri pela primeira vez em uma década, sentindo o gosto amargo da justiça que ninguém mais via. Você acha que família é sagrada? Que o perdão é o caminho da redenção? Pois eu aprendi da pior forma que o laço de sangue é só uma corrente que te arrasta para o abismo, e que o ódio, quando fermentado devagar como um bom tinto alentejano, explode em uma vingança que devora tudo, inclusive a alma de quem a busca. Mas antes de eu contar como cheguei lá, saiba disto, eu era o irmão invisível, o que foi traído 2 vezes pela mesma mão que me acenava para a mesa de jantar. E naquele dia, sob o céu azul de Portugal, eu decidi que o silêncio acabaria. O convite chegou como uma provocação disfarçada de cortesia, selado com o brasão da família gravado em cera vermelha, o tipo de detalhe que o meu irmão mais velho, Francisco, adorava ostentar. Junta-te a nós para celebrar o amor eterno, dizia a caligrafia floreada, como se o amor dele com aquela mulher, a Isabel, fosse algo além de uma encenação bem ensaiada. Eu abri na cozinha apertada do meu apartamento em Alfama, as paredes e quando com o som distante do esfado que vazava das janelas vizinhas, e ri alto, um riso seco que me doeu na garganta. Amor eterno. Ele mal conseguira manter a lealdade por uma semana na juventude, quando éramos rapazes correndo pelas ruas empedradas de Lisboa, sonhando com o mar e com promessas que o tempo dissolve como sal no Oceano Atlântico. Eu não via Francisco há 5 anos, não desde que ele me expulsou da casa da família em Sintra, com acusações que ainda queimavam como brasas sob a pele. Traíste-nos, Manuel. Traíste o sangue dos Oliveira, gritara ele, os olhos enchetados de fúria e o uísque barato. Eu partira naquela noite de tempestade, o vento uivando como as almas dos nossos antepassados pescadores, e reconstruir a vida em pedaços, um emprego medíocre como tradutor freelance, noites solitárias com garrafas de vinho e memórias que se recusavam a afundar. Mas agora, este convite. Porquê? Curiosidade. Culpa. Ou apenas para exibir o troféu que era a sua noiva, a mulher que ele roubara de debaixo dos meus pés 10 anos antes. Decidi ir. Não por reconciliação, isso era uma ilusão para tolos e padres, mas para ver de perto a podridão que ele cultivara. Peguei o comboio da manhã para Sintra, o ar carregado do cheiro de eucaliptos e maresia, e enquanto as colinas verdes desfilavam pela janela, revivi o passado como um filme em preto e branco, granulado pela dor. Nós éramos inseparáveis outrora, Francisco, o primogênito confiante, com o seu sorriso de vendedor de peixe fresco no mercado da Ribeira, eu, o mais novo, o sonhador com olhos para as estrelas e um caderno cheio de poemas que ele zombava, mas secretamente invejava. Partilhávamos tudo, segredos sussurrados à luz de velas durante as festas de São João, as primeiras garotas beijadas nas praias de Cascais, até o sonho de herdar a vinícola do avô em Évora. Mas então veio a Isabel. Ela surgira como uma brisa do Algarve, com cabelos castanhos ondulados que dançavam ao vento e olhos verdes que prometiam tempestades. Encontrámo-a num festival de vinho em Lisboa, onde o ar estava espesso de risos e o tilintar de copos. Francisco a viu primeiro, mas foi eu quem a fiz rir com uma piada sobre os deuses romanos embriagados no Olimpo. Passámos noites inteiras a caminhar pelo Tejo, falando de livros proibidos e de fugas para a Espanha. Ela era a minha musa, o fogo que acendia as minhas palavras, e eu planeava pedi-la em casamento sob o aqueduto das águas livres, onde o eco das águas antigas selaria o nosso sim. Ele soube. Claro que soube. E em vez de me apoiar, Francisco agiu como o lobo que sempre fora por baixo da pele de irmão. Uma noite, após uma discussão banal sobre a herança, ele a convenceu de que eu era instável, um poeta falido sem futuro. O Manuel é um sonhador, Isabel. Eu sou o realista, o que constrói impérios. Ela acreditou, ou fingiu acreditar, e uma semana depois, viu juntos no café da esquina, os lábios dela nos dele, como uma traição gravada em pedra. Eu confrontei naquela mesma noite, no nosso quarto partilhado, os punhos cerrados tremendo de raiva. Como pudeste, Francisco? Ela era minha. Ele riu, aquele riso gutural que ecoava nas tabernas de Alfama. Amor não se pede, irmão. Conquista-se. E tu és fraco demais para isso. A dor foi um abismo. Perdi a família que me acusou de exagero, e parti para o exílio autoimposto em Lisboa, onde as ruas estreitas me engoliam como um amante ciumento. Anos se passaram em névoa, empregos que me sugavam a alma, amores efêmeros que terminavam em discussões sobre lealdade, e noites em que bebia até o sono me arrastar para sonhos onde o rosto dela se misturava com o dele em uma máscara grotesca. Mas o ódio. Esse crescia devagar, como as videiras no Douro, raízes profundas que se entrelaçavam no meu peito, esperando a poda certa para florir em vingança. O comboio parou em Sintra com um suspiro hidráulico, e eu desci para o ar fresco da serra, carregando uma mala pequena e um coração pesado como chumbo.
A mansão dos Oliveira erguia-se na encosta, um palácio de pedra amarelada coberto de era, onde gerações de vinicultores haviam brindado a colheitas abundantes. Carros de luxo alinhavam-se na entrada, Mercedes e Audis reluzentes sob o sol de meio-dia, e o som de risos e música de violas flutuava no ar como perfume de jasmim. Eu hesitei no portão, o coração martelando como um tambor de procissão na Semana Santa. Entrar significava reviver o inferno, sair, admitir derrota. Uma empregada de avental engomado abriu o portão com um sorriso forçado. Senhor Manuel. Seu irmão o espera. Subi os degraus de granito, o cascalho rangendo sobre os sapatos como ossos se partindo, e ao cruzar a porta, o cheiro de assados e vinho tinto me acertou como um soco. A sala de baile estava transformada em um salão de festas, mesas cobertas de damasco branco, centros de flores silvestres colhidas na serra, e um quarteto de cordas tocando uma valsa languida que me revirava o estômago. Rostos familiares viraram-se para mim, tias com colares de pérolas, primos com fatos italianos apertados, mas os sorrisos eram plásticos, os olhares desviados como se eu fosse um fantasma indesejado. Francisco surgiu do meio da multidão, impecável em um fraque cinza, o cabelo grisalho penteado para trás como um banqueiro de Belém. Manuel. Irmão. Abraçou-me com força excessiva, o perfume dele, um misto de colnia cara e arrogância, sufocando-me. Que bom que vieste. Fazia tanto tempo. Seus olhos, aqueles olhos castanhos idênticos aos meus, pescaram com algo que não era alegria, cálculo, talvez, ou o prazer de ver a presa na armadilha. E então, ela. Isabel desceu a escadaria em um vestido de seda ivory que caía como cachoeiras suaves, os cabelos presos em um coque solto adornado com flores de laranjeira. Aos 35 anos, era ainda mais bela, as linhas finas ao redor dos olhos contando histórias que eu não conhecia. Nossos olhares cruzaram por um segundo, um abismo de 10 anos condensado em um instante, e vi o flash de reconhecimento, seguido de pânico velado. Manuel, murmurou ela, estendendo a mão como se fôssemos estranhos em uma recepção diplomática. Apertei-a, sentindo a frieza da pele dela, e sorri. Parabéns, Isabel. Vocês fazem um belo par. A mentira pairou no ar como fumaça de cigarro proibido. O noivado prosseguiu em um borrão de brindes e discursos. O pai de Francisco, o meu tio, ergueu uma taça de Porto Tawny, proclamando à família, que nos une como as raízes da nossa terra. Ri baixinho, sabendo que raízes podem estrangular tanto quanto nutrir. Mas foi durante o banquete, quando os pratos de bacalhau à brás e pastéis de nata foram servidos, que o primeiro sinal de algo errado surgiu. Isabel, sentada ao lado de Francisco, inclinou-se para ele e sussurrou algo que o fez empalidecer. Ele olhou para mim, rápido como um ladrão pego em flagrante, e desviou o olhar. O que era? Um segredo novo? Ou um velho ressurgindo das cinzas? Eu me servi de mais vinho, o líquido rubi escorrendo pela garganta como sangue quente, e decidi observar. A noite avançava, as estrelas pontilhando o céu de Sintra como diamantes em veludo negro, e os convidados dançavam sob as luzes de candelabros. Eu me afastei para o terraço, o ar fresco da serra limpando a cabeça embotada pelo álcool, e ali, encostado à balaustrada de ferro forjado, ouvi vozes abafadas vindas do jardim abaixo. A dela, urgente, ele não pode saber, Francisco. Não agora. A dele, rouca, eu cuido disso, como sempre cuidei. Meu coração parou. Saber o quê? O passado, ou algo pior. Desci as escadas laterais em silêncio, os pés leves como um ladrão na noite, e me escondi atrás de uma trepadeira de buganvília. Eles estavam lá, de mãos dadas sob a luz prateada da lua, mas não em afeto, em conspiração. O Manuel é perigoso, disse Francisco. Se ele descobrir sobre o negócio com o pai. Isabel apertou o braço dele, então acabamos com isso antes que ele chegue perto. Negócio com o pai. O meu pai, que morrera há 7 anos em um acidente na vinícola, caindo de uma escada durante uma inspeção noturna. Sempre soubera que havia algo podre ali, os papéis falsos, as dívidas ocultas, mas ouvir confirmava, não fora acidente. Fora assassinato. E o meu irmão, o herdeiro perfeito, era o culpado. A raiva subiu como uma maré alta no Tejo, inundando-me. Mas eu não gritei. Em vez disso, voltei à festa com um sorriso colado no rosto, brindando à saúde deles enquanto planejava o veneno. A vingança não seria rápida, seria lenta, como o cozinhar de um ensopado alentejano, cada ingrediente dosado para máximo tormento. Naquela noite, deitado na cama de hóspede da mansão, com o vento da serra sussurrando promessas de caos, eu comecei a tecer a taia. Os dias seguintes ao noivado foram uma dança perigosa de aparências, como as touradas em que os forcados encaram o touro com sorrisos falsos antes do golpe fatal. Francisco insistiu que eu ficasse na mansão, somos família, Manuel. Reconstruímos pontes, e eu aceitei, fingindo relutância, enquanto no íntimo traçava mapas mentais de fraquezas.
A propriedade em Sintra era um labirinto de quartos altos com tetos pintados de afrescos renascentistas, corredores e cantos onde os passos dos criados soavam como conspirações, e um porão que guardava não só barris de vinho envelhecido, mas segredos que apodreciam como uvas esquecidas. Pela manhã, explorava os jardins com uma xícara de café forte na mão, o aroma misturando-se ao orvalho da serra, observando Isabel enquanto ela colhia rosas para os arranjos da festa de ensaio. Ela evitava o meu olhar, mas eu via as rachaduras, as unhas roídas nas bordas, o tremor sutil ao servir o chá. Lembras-te das nossas caminhadas no Chiado? Perguntei uma vez, casual como um comentário sobre o tempo. Ela congelou, a tesoura pairando sobre uma haste espinhosa. Isso foi há tanto tempo, Manuel. Somos diferentes agora. Diferentes. Sim, ela era a cúmplice de um assassino, e eu, o fantasma que voltara para cobrar a conta. Francisco era mais escorregadio, um peixe no rio Tejo, sempre nadando contra a corrente. Passava as tardes no escritório da vinícola adjacente, um edifício de pedra com janelas em arco que davam para vinhedos ondulantes. Eu o seguia à distância, protestando interesse no negócio familiar, e ouvia as chamadas telefónicas abafadas, credores furiosos falando de empréstimos não pagos, advogados murmurando sobre auditorias fiscais. A fortuna dos Oliveira, outrora inabalável como as muralhas de Óbidos, estava ruindo. Ele falsificara documentos após a morte do pai para encobrir desvios, milhões em vinho exportado para o Brasil que nunca chegavam às contas, e agora o não estava apertando. Mas o que mais me corroía não era só o dinheiro, era a traição pessoal, tecida em camadas como as camadas de cebola em um cozido à portuguesa. Na segunda noite, após um jantar de lampreia à bordaleza, o prato favorito do pai, servido com uma ironia cruel, confrontei-os no salão de fumantes. O ar estava espesso de charutos cubanos e mentiras. Conte-me sobre o pai, Francisco, disse eu, girando o copo de aguardente entre os dedos. Aquele acidente. Ainda sonha com ele. Ele engasgou no fumo, tossindo como um condenado. O que queres dizer? Foi uma tragédia, Manuel. Deus o tenha. Isabel, pálida como queijo de serpa, interveio, por favor, não revire o passado. Estamos celebrando o futuro. Futuro. O deles era uma ilusão construída sobre o meu túmulo. Naquela noite, insone, desci ao porão da mansão, a lanterna do telemóvel cortando a escuridão como uma lâmina. Os barris alinhavam-se em fileiras infinitas, o cheiro de carvalho e fermento impregnando as narinas. Atrás de uma prateleira poeirenta, encontrei a caixa, papéis amarelados, extratos bancários com assinaturas falsificadas, e uma carta do pai, datada uma semana antes da morte. Francisco, filho, para derrubar a alma desta família. Os Oliveira constroem, não destroem. Meu irmão matara para silenciar a verdade, uma discussão escalou para empurrões na escada, e o corpo rolou como uma rolha de cortiça. Lágrimas quentes escorreram pelo meu rosto, misturando-se ao pó do porão, mas não eram de tristeza, eram de fúria purificada, o tipo que forja aço é uma forja de ourique. Subi de volta ao quarto e comecei a escrever, não poemas, mas um plano. A vingança seria psicológica, um cerco lento que os faria questionar a sanidade, o amor, a lealdade. Primeiro, semear dúvida. No dia seguinte, durante o passeio a cavalo pelos trilhos da serra, uma tradição familiar que Francisco impusera para reforçar laços, soltei a primeira semente. Enquanto os cavalos trotavam sob sombras de sobreiros centenários, eu disse casualmente, lembras-te daquela vez que o pai nos levou à praia de Ericeira, Francisco? Ele disse que um homem verdadeiro protege os seus, custe o que custar. Ele apertou as rédeas, o cavalo relinchando em protesto. Sim, e tu traíste essa lição ao fugires como um covarde. Covarde. Eu ri, o som ecoando nas colinas. Ou talvez eu tenha visto a verdade que tu escondes. Como o pai viu. Isabel, montada ao lado, estremeceu, os olhos fixos no horizonte onde o Atlântico lambia as falésias. Naquela tarde, encontrei-a sozinha na biblioteca, folheando um livro de Camões que outrora lhe lera em voz alta. Ele mente para ti, Isabel, sussurrei, aproximando-me como uma sombra. Sobre o pai, sobre nós. Pergunta-lhe sobre a noite da escada. Ela recuou, o livro caindo aberto em uma página de amores traídos. Para, Manuel. Isso é loucura. Loucura. Era clareza. Deixei-a com o veneno plantado, e naquela noite, ouvi-os discutir através da parede fina. Ele sabe algo, Francisco. Eu vi nos olhos dele. A resposta dele, um rosnado, eu resolvo. Como resolvi o pai. Meu coração acelerou, mas mantive a calma, bebendo chá de camomila para acalmar os nervos, imaginando o dia em que os faria implorar. Os preparativos para a cerimónia de noivado propriamente dita intensificaram-se, floristas de Lisboa chegando com caminhões de rosas vermelhas como sangue, cozinheiros do Porto montando fogões a lenha para o banquete. Eu ajudava, o irmão prestativo, sugerindo toques pessoais,
como servir o vinho do avô, aquele tinto raro que o pai guardara para ocasiões especiais. Francisco aceitou, alheio à ironia, seria o vinho da condenação. Enquanto isso, investigava em segredo, usando o meu laptop escondido para hackear e-mails antigos via contactos de tradução freelance, um favor de um hacker de Coimbra que devia uma dívida. Descobri mais, Isabel não era inocente. Ela assinara os papéis falsos, atraída pelo luxo, e agora, grávida de 3 meses, temia que o escândalo a deixasse na rua com uma criança bastarda. A gravidez. Isso mudava tudo. Uma criança inocente no meio do caos. Mas o ódio era um rio caudaloso, não parava por uma represa de moralidade. Na véspera da festa grande, durante uma prova de vestido no ateliê encheado, encontrei Isabel sozinha, o espelho refletindo o seu ventre ligeiramente arredondado. É dele? Perguntei, tocando o tecido como se fosse uma ferida aberta. Ela chorou então, lágrimas silenciosas que manchavam a seda. Sim, mas... Manuel, eu errei. Naquela época, eu era jovem, confusa. Francisco prometeu-me o mundo. Prometeu e roubou, pensei. E agora? Sabes o monstro que ele é? Ela assentiu, o rosto contorcido em agonia. Eu quero sair, mas ele... Ele me controla. Como controlou o teu pai. Naquele momento, vi a vítima nela, ou a cúmplice arrependida, e uma fenda se abriu no meu ódio, compaixão, traiçoeira como uma névoa matinal. Mas a fechei rápido. Compaixão era fraqueza, vingança, sobrevivência. Voltei à mansão de carro, o trânsito de Lisboa um caos de buzinas e pragas, e refinei o plano. Mandaria anónimos para os credores, vazaria documentos para a imprensa de economia, faria o império deles ruir como um castelo de cartas no vento do norte. E no clímax, durante os votos, revelaria tudo, o assassinato, a traição, o roubo, em uma carta lida em voz alta, como um testamento de ódio. Mas o destino, esse Deus caprichoso de Portugal com seus fados melancólicos, tinha outros planos. Naquela noite, enquanto a chuva caía em lençóis sobre Sintra, Francisco entrou no meu quarto sem bater, o rosto uma máscara de suor e desespero. Manuel, precisamos falar. Sobre o pai. Meu pulso acelerou. Era o confronto que eu ansiava, ou o fim prematuro. Ele fechou a porta atrás de si com um clique suave, como o ferrolho de uma prisão se trancando, e sentou-se na beira da cama, as mãos trêmulas entrelaçadas como um penitente na confissão. A chuva tamborilava nas vidraças, um ritmo irregular que ecoava o meu coração, e por um instante, vi o rapaz que ele fora, o irmão que me ensinara a nadar nas piscinas naturais de Sintra, que partilhara o primeiro cigarro roubado atrás da capela. Mas esse rapaz morrera na escada com o pai, e o homem à minha frente era um estranho vestindo a sua pele. Fala, disse eu, encostando-me à cabeceira, a voz neutra como o vinho branco de vinho verde. Francisco engoliu em seco, o pomo de Adão subindo e descendo como uma âncora em mar revolto. Eu não queria que acontecesse. Naquela noite, discutimos sobre os negócios. O pai descobrira os desvios, eu tomara empréstimos para cobrir apostas no cassino de Estoril, perdas que nos afundariam. Ele ameaçou chamar a polícia, deserdar-me. Empurrei-o, Manuel. Só para o calar. Ele tropeçou na escada molhada pela chuva, caiu. E o crânio rachou como uma noz. As palavras saíam aos tropeções, entrecortadas por soluços que ele sufocava com o punho. Eu gritei por ajuda, mas era tarde. O sangue. Tanto sangue no mármore. Eu devia sentir alívio, a confissão, o pecado exposto como uma ferida aberta, mas em vez disso, veio uma náusea profunda, o tipo que sobe do estômago como azia após um banquete excessivo. Ele matara o nosso pai por ganância, por vícios que herdara do avô mas nunca domara. E a Isabel? Perguntei, a voz um sussurro afiado. Ela ajudou a encobrir. Ele assentiu, os olhos baixos. Ela estava lá, grávida já na época, não, espera, isso foi depois. Mas ela falsificou os papéis, jurou sigilo. Amor, Manuel. É pelo que fazemos asneiras. Amor. A palavra pairou como um insulto, e eu ri, um som baixo e perigoso que o fez recuar. Amor. Tu roubaste-a de mim por amor. E mataste o pai por dívidas de jogo. És um hipócrita, Francisco. Um assassino de famílias. Ele ergueu o olhar então, os olhos ingestados de lágrimas e terror. Perdoa-me, irmão. Eu mudei. A Isabel me salvou, e agora, com o bebê a caminho. Bebê. A menção à criança inocente era uma faca torcendo na minha fúria, mas eu a ignorei. Perdão? Isso não se compra com lágrimas. Amanhã, na festa, eu conto tudo. Aos convidados, à imprensa que virá. A tua vida acaba.
Ele caiu de joelhos, agarrando a minha perna como um mendigo na rua Garrett. Não, Manuel. Pensa na mãe, nas tias. Na Isabel. Eu faço o que quiseres, dou-te metade da vinícola, a tua parte da herança. Eu empurrei, o pé acertando o ombro dele com um baque surdo. Quero justiça. Quero que sintas o que eu senti, a solidão de ser traído pelo sangue. Ele saiu arrastando-se, a porta batendo como um trovão, e eu fiquei ali, tremendo, o quarto girando como após uma bebedeira de medronho. O sono não veio. Em vez disso, revivi memórias como fantasmas, o pai ensinando-nos a podar videiras em Évora, as mãos calejadas guiando as nossas, as noites de verão em que contava histórias de navegadores, prometendo que os Oliveira sempre voltariam para casa. Ele morrera por causa de um filho ingrato, e eu, o outro filho, tornara-me no vingador sombrio. Mas e se a vingança me consumisse? E se eu me tornasse pior que ele? Sacudi a cabeça, vesti um robe e desci à cozinha, onde o relógio de parede marcava às 3 da manhã. Uma garrafa de conhaque esperava na prateleira, o líquido âmbar brilhando à luz fraca. Bebi direto do gargalo, o fogo descendo pela garganta, queimando as dúvidas. Ao amanhecer, a mansão acordou em frenesi, criados correndo com vassouras e arranjos florais, o cheiro de pão fresco misturando-se ao de rosas. Isabel encontrou-me no jardim, o rosto inchado de choro noturno. Ele me contou tudo, disse ela, a voz trêmula como folhas ao vento. Manuel, por favor. Pensa no bebé. É teu sangue também. Meu sangue. A ideia me paralisou, um sobrinho ou sobrinha, inocente no vórtice da nossa podridão. Então convenço-o a confessar, respondi, colhendo uma rosa e oferecendo-a, os espinhos cravando na palma. Ou eu o faço por ele. Ela pegou a flor, um filete de sangue meu manchando os pétalas, e assentiu, os olhos verdes nublados de desespero. A festa de noivado era no grande salão, com 200 convidados de toda Portugal, políticos de Lisboa com gravatas de seda, vinicultores do Douro com botas enlameadas, e a imprensa local farejando fofocas como cães de caça. O sol filtrava-se pelas janelas altas, pintando o chão de mosaicos em tons de ouro e azul, e o quarteto tocava uma versão animada de Grândola, Vila Morena, evocando liberdades que ali pareciam irónicas. Eu circulava como um anfitrião fantasma, apertando mãos pegajosas e aceitando parabéns falsos, o envelope com as provas, cópias dos papéis, a carta do pai, queimando no bolso interior do casaco. Francisco estava irreconhecível, pálido, suado, o fraco pendente como um enforcado. Ele evitou-me o dia todo, mas durante o brinde principal, quando o tio ergueu a taça de Porto Vintage, nossos olhares cruzaram sobre as cabeças. A união eterna, proclamou o velho, e o salão ecoou com saúde. Foi então que Isabel se aproximou do microfone, o vestido branco reluzindo como uma noiva prematura, e anunciou, antes dos votos, uma palavra do noivo. Francisco subiu ao estrado, as pernas bambas, e pegou o papel que ela lhe estendia, o meu discurso preparado, alterado na calada da noite. Queridos amigos, família, começou ele, a voz falhando como um motor engasgado. Hoje, eu devo uma confissão. O salão silenciou, copos parando a meio caminho dos lábios. Há 10 anos, traí o meu irmão Manuel, roubando o amor que ele nutria por Isabel. E pior, causei a morte do nosso pai, num momento de fraqueza e ganância. Gritos abafados ergueram-se, flashes de câmaras piscando como estrelas cadentes. Ele continuou, as palavras saindo em torrente, os desvios, as apostas, o empurrão fatal. Isabel chorava ao lado, uma mão no ventre, e eu fiquei imóvel, o envelope intocado no bolso. Não era a minha revelação, era a dele, forçada pelo medo que eu plantara. O caos explodiu, tias desmaiando em sofás de veludo, primos gritando acusações, o tio chamando a polícia com mãos trêmulas. Francisco caiu de joelhos no estrado, soluçando, e Isabel correu para ele, abraçando-o como se ainda o amasse, ou como se temesse o vazio sem ele. Eu observava de longe, um copo de vinho na mão, sentindo. Nada. Onde estava a catarse? A explosão de alívio. Em vez disso, um vazio se abriu no peito, frio como o nevoeiro da serra. A polícia chegou ao entardecer, algemando Francisco enquanto os convidados se dispersavam como folhas ao vento. Isabel implorou-me nos jardins, ajoelhada na relva molhada, ajuda-nos, Manuel. Pelo bebé. Eu a levantei, limpando a terra do vestido dela. Vai para longe. Começa de novo. Mas ele paga. Ela partiu naquela noite, um táxi rumando para o sul, para o Algarve talvez, deixando um bilhete, perdão não apaga cicatrizes, mas talvez cure. Sozinho na mansão vazia, com sirenes e quando na distância, bebi o resto do Porto, o sabor amargo na língua. A vingança fora servida, mas o prato estava frio, e o apetite, insaciável.
As semanas após o escândalo foram um furacão que varreu os Oliveira como a tempestade Leslie de outrora, deixando destroços em vez de raízes. A vinícola foi confiscada pelas autoridades, auditorias revelaram buracos financeiros maiores que o Guadiana Seco, e o nome da família, outrora sinónimo de prestígio em feiras de vinho de Porto, tornou-se sinónimo de escândalo nas páginas do Jornal de Notícias e Público. Eu fiquei em Sintra, o guardião improvável do escombro, lidando com advogados vorazes e credores que batiam à porta como cobradores de favores em tabernas de Alfama. Mas no silêncio das noites, quando o vento da serra uivava lamentos fado, o vazio crescia, uma fome que o vinho não aplacava. Francisco foi preso em Évora, a prisão de alta segurança onde bandidos de colarinho branco apodreciam ao som de ecos vazios. Visitei uma vez, por uma mistura de obrigação e curiosidade mórbida, o carro alugado serpenteando pelas planícies alentejanas douradas pelo sol implacável. A sala de visitas era um cubículo cinzento, com mesas de metal riscadas e o cheiro de desinfetante misturado a desespero. Ele apareceu algemado, o fato substituído por um uniforme laranja que o encolhia como um rapaz apanhado em mentiras. Irmão, murmurou, os olhos fundos como poços secos. Obrigado por não teres mentido mais. Mentido? Eu ri, um som oco quicou nas paredes. Eu não disse nada, Francisco. Tu confessaste. Isso é redenção, não é? Ou só medo? Ele baixou a cabeça, as correntes tilintando como sinos de igreja em procissão. Medo. Mas também verdade. Diz a Isabel. Que eu a amo. E ao bebê, que serei pai mesmo de longe. O bebê. Isabel enviara postais do Algarve, imagens de praias vazias em lagos, com atualizações secas, tudo bem. O médico diz que é uma menina. Uma sobrinha. O pensamento me amolecia as arestas da raiva, mas eu endurecia de novo, lembrando o pai caindo, o meu coração partido. Saí da prisão com o sol poente pintando o Alentejo em tons de sangue e fogo, e dirigi sem destino, parando em uma adega de estrada onde comprei uma garrafa de tinto robusto. Bebi ali, encostado ao capô do carro, assistindo ao céu escurecer como uma consciência culpada. A vingança me dera poder, a herança agora era minha por direito, as ações da vinícola revertidas para mim pelo tribunal, mas o preço era a alma. Sonhos me assombravam, o pai me repreendendo com olhos acusadores, Isabel rindo em braços errados, Francisco afogando-se em um barril de vinho como castigo dantesco. Acordava suado, o peito apertado como em uma tourada onde o touro é o homem. Decidi confrontar o vazio viajando para Lisboa, a cidade que me acolhera no exílio. Caminhei pelas ruas do Bairro Alto, onde o fado se derramava de portas abertas como vinho transbordado, e sentei-me em um bar de azulejos rachados, pedindo um copo de ginginha vermelha. Uma fadista idosa cantava, estranha forma de vida, a voz rouca cortando o fumo como uma navalha, e as letras me acertaram, ó amor, que forma estranha de vida, levar-me embora de ti. Era isso, o amor traído, a vida estranha da vingança. Um homem ao balcão, um poeta falido como eu outrora, inclinou-se, pareces carregado, amigo. Uma mulher. Um vinho ruim. Ri e contei uma versão editada, irmão traidor, família em ruínas. Ele assentiu, sábio nas cicatrizes. A família é como o Tejo, bela de longe, cheia de lodo de perto. Mas o perdão. Isso é o vinho que cura. Perdão. A palavra me queimava como limão em corte fresco. Voltei a Sintra com a ideia fermentando, e quando Isabel ligou, a voz trêmula pelo telefone, convidei-a para vir. Pelo bebê, disse. Ela chegou uma semana depois, o ventre proeminente sob um vestido solto de linho, os cabelos soltos como ondas do mar. Abraçamo-nos no hall da mansão, um abraço hesitante que cheirava a sal e arrependimento. Como estás? Perguntei, guiando-a para o salão onde outrora dançáramos. Assustada, admitiu ela, afundando no sofá. Francisco escreve cartas da prisão, pedindo perdão. E eu? Eu sinto falta da vida que tínhamos, mesmo sabendo que era falsa. Falámos horas, o sol movendo-se pelo céu como um relógio lento, revelando camadas, como Francisco a manipulara com promessas de luxo, como ela se arrependera na primeira gravidez perdida anos antes, um aborto espontâneo que a culpara a si mesma. Eu traí-te por fraqueza, Manuel. Mas tu? Tu traíste-me ao voltares com ódio. Traí? A acusação doeu como um espinho esquecido. Eu voltei por justiça. Mas talvez o ódio me tornasse cego. Ela tocou a minha mão, os dedos quentes. Então abra os olhos. Para a menina. Chamei-a Sofia, como a avó. Sofia. O nome evocava santos e sinos, uma nova raiz para replantar. Naquela noite, jantámos simples, sardinha assada e salada de tomate, pratos de rua lisboeta, e pela primeira vez em anos, ri de verdade, contando anedotas do pai que a fizeram chorar de riso. Mas o telefone tocou ao sobremesa, o advogado,
anunciando que Francisco tentara suicídio na prisão, cortando os pulsos com um caco de vidro de uma lâmpada quebrada. Ele sobreviveu, disse o homem, seco. Mas quer ver-te. O chamado da prisão veio como um ímã negro, puxando-me de volta ao abismo. Dirigi para Évora sob uma chuva torrencial, os limpadores de para-brisas lutando contra o dilúvio como a minha mente contra a dúvida. Na sala de visitas, Francisco jazia numa maca improvisada, os braços enfaixados, o rosto uma caveira pálida. Eu mereço morrer, murmurou quando me viu. Pelo pai, por ti, por tudo. Sentei-me ao lado, o cheiro de antisséptico sufocante. Por que agora? Arrependimento tardio. Ele virou o rosto, lágrimas escorrendo. Porque vi o monstro que criei. E tu? Tu és melhor que eu. Salva a família, Manuel. Salva o que resta. As palavras dele ecoaram na viagem de volta, misturando-se ao rugido do motor. Salvar. A vingança fora o meu escudo, mas agora rachava, revelando a carne vulnerável por baixo. Em Sintra, Isabel esperava com notícias, o bebê mexera pela primeira vez, um pontapé forte como um coração batendo. Coloquei a mão no ventre dela, sentindo o milagre, vida nova em meio à morte velha, e chorei, não de raiva, mas de um alívio que doía como renascer. Mas a vingança não morre fácil. Dias depois, recebi uma carta anónima, um credor vingativo, ameaçando expor mais sujeira, afés de Francisco, subornos a inspetores. O ciclo recomeçava. Eu rasguei o papel, mas o veneno ficara. Decidi lutar não com ódio, mas com o que restava de bem, processar os credores, reconstruir a vinícola com práticas limpas, honrar o pai com uvas novas plantadas em solo fértil. Ainda assim, nas noites quietas, questionava, fora vingança ou redenção? Ou apenas a estranha forma de vida que Portugal nos impõe, entre o fado e a esperança? O nascimento de Sofia veio como um furacão de verão no Algarve, repentino, caótico, transformador. Isabel entrara em trabalho de parto numa manhã de agosto, o sol escaldante de Faro banhando o hospital em luz branca, e eu corri de Sintra, o carro devorando a autoestrada como um predador faminto. Cheguei suado e ofegante, o cheiro de desinfetante e flores misturando-se ao de suor e expectativa. É uma menina, anunciou a enfermeira, e quando a peguei nos braços, um pacotinho rosado com olhos semicerrados e um choro fraco como o piar de uma andorinha, algo se partiu dentro de mim, uma muralha de pedra que a vingança erguera. Isabel, exausta na cama com lençóis amarrotados, sorriu debilmente. Ela tem os teus olhos, Manuel. Olhos castanhos, sim, mas o nariz arrebitado era de Francisco, uma marca indelével do sangue traidor. Segurei Sofia contra o peito, sentindo o calor minúsculo pulsar contra a minha camisa, e as lágrimas vieram sem aviso, quentes e salgadas como o mar de Sagres. Ela é perfeita, murmurei, e naquele instante, o ódio, esse companheiro fiel de uma década, pareceu pequeno, insignificante ante a vastidão de uma vida nova. Os meses seguintes foram uma reconstrução lenta, como restaurar um azulejo lascado em uma fachada de Lisboa, meticulosa, cheia de paciência. Isabel e eu instalámo-nos na mansão de Sintra, transformando um quarto em berçário com berço de madeira de sobreiro e mobilos de conchas do Tejo. Ela amamentava Sofia ao som de fado suave tocado no giradiscos antigo do pai, e eu, o tio improvável, trocava fraldas com mãos desajeitadas, cantando canções de embalar que o avô nos ensinara. Dorme, minha Sofia, no berço do mar, gaguejava, a voz rouca de emoção, enquanto ela gorgolejava, inocente do veneno que correra nas veias da família. Francisco escrevia da prisão, cartas em papel pautado que cheiravam a tinta e remorso. Diz à Sofia que o tio a ama, pedia, e eu lia-as para Isabel, que chorava baixinho, dividida entre o amor residual e o asco. Respondia por ela, neutro, ela cresce forte. Pensa no teu tempo aí. Mas no íntimo, perdoava aos bocados, não por fraqueza, mas por exaustão. A vingança me consumira como um vinho azedo, agora, o tempo era para curar, para podar as videiras da vinícola que eu reabri com empréstimos honestos e parcerias com enólogos do Douro. Os primeiros rótulos, Oliveira Renascido, vendiam-se devagar, mas com histórias autênticas, uvas colhidas à mão, solos regenerados sem químicos, um vinho que contava de quedas e ressurreições. Ainda assim, as sombras persistiam. Isabel acordava gritando algumas noites, sonhando com a escada ensanguentada, e eu a consolava com abraços que beiravam o amor antigo. Tu mereces mais que isso, dizia ela, os dedos traçando as linhas do meu rosto à luz da lua. Mais que ser o guardião das nossas culpas. Eu beijava a testa dela, platônico como um irmão, mas o desejo fervia baixo, um vinho em barril esperando o momento. Sofia era a ponte, mas o abismo entre nós, traições passadas, era uma ponte frágil. Um dia de outono, com folhas de castanheiro caindo como confetes dourados, recebi a notícia, Francisco seria libertado condicionalmente, após bom comportamento e confissão completa. O advogado ligou de Évora,
a voz burocrática cortando o ar fresco da serra. Ele quer ver a sobrinha. E assim, Sr. Oliveira? Meu estômago revirou como em uma descida de montanha-russa em Figueira da Foz. Libertá-lo. Deixá-lo pisar o sol que manchara. Isabel, ao ouvir, empalideceu. Eu não sei se aguento, Manuel. Ele é o pai dela, mas... Segurou Sofia contra o peito, a menina chupando o dedo com inocência beatífica. Decidimos encontrá-lo em terreno neutro, uma mesa de piquenique no Parque da Paz em Sintra, onde românticos passeavam sob árvores centenárias e o ar cheirava a castanhas assadas. Francisco chegou de táxi, magro como um asceta, o cabelo curto e grisalho, vestindo jeans simples que o faziam parecer um turista perdido. Seus olhos fixaram-se em Sofia primeiro, estendendo as mãos trêmulas. Posso. Isabela sentiu, e ele pegou-a, as lágrimas escorrendo livremente. Minha filha. Minha Sofia. Ela gorgolejou, tocando o nariz dele, e por um segundo, viu o pai que ele poderia ter sido, não o assassino, mas o homem quebrado pela ganância. Falámos em círculos cautelosos, planos para ele em Lisboa, um emprego modesto em uma adega pequena, terapia obrigatória, supervisão judicial. Eu mudei, Manuel, jurou ele, passando Sofia de volta. A prisão me mostrou o vazio. Quero compensar. Compensar. Ri interiormente, mas assenti. Começa devagar. Sem pressa. Isabel observava, tensa como uma corda de viola, mas ao fim, apertou a mão dele, pelo bem dela. Partiu com um abraço desajeitado, o táxi levando-o de volta ao limbo, e nós ficámos ali, o sol filtrando através das folhas, um raio de paz frágil. Mas a paz é ilusória em Portugal, terra de saudades e reviravoltas. Naquela noite, enquanto Sofia dormia e Isabel tomava um banho quente, encontrei uma carta velha no sótão da mansão, uma que o pai escrevera a Francisco anos antes da morte, advertindo sobre vícios herdados. Não sejas como o teu avô, filho. O vinho dá vida, não atira. Li-a à luz de uma lanterna, o pó dançando como fantasmas, e chorei pela família que nunca fôramos. Desci e contei a Isabel, nua e vulnerável na banheira, a água fumegante como um confessionário. Eu perdoei-o, admiti. Ou pelo menos, tento. Ela ergueu-se, pingando, e beijou-me, não como irmã, mas como amante perdida. Então perdoa-nos a todos. O amor renasceu devagar, entre noites de paixão roubada e dias de rotina com Sofia, mas o passado espreitava. Francisco visitava aos fins de semana, brincando com a filha em jardins onde outrora corréramos, e aos poucos, as conversas fluíam, memórias boas, lições duras. Eu te devo a vida, Manuel, disse ele uma vez, enquanto colhíamos uvas nos vinhedos reabertos. Tu podias ter-me destruído. Eu sorri, o sol quente na pele. Eu destruí. Mas a destruição leva à construção. Ainda assim, o peso psicológico permanecia, pesadelos onde o pai me julgava, onde Isabel me traía de novo. Terapia em Lisboa ajudou, um psicólogo com sotaque minhoto que dissecava o trauma como um cirurgião, e o vinho da vinícola, agora premiado em feiras de Paris, simbolizava a cura. Sofia crescia, os primeiros passos dados no salão da mansão, rindo com a voz de anjos, e eu via nela o futuro, não vingança, mas legado. Mas o clímax veio inesperado, como uma onda em Nazaré. Um credor antigo, o mesmo das ameaças antigas, reapareceu, exigindo pagamento com juros usurários. Confrontamo-nos em um café de Belém, o cheiro de pastéis de nata misturando-se à tensão. A tua família me deve, Oliveira. Eu neguei, mas ele riu, revelando fotos, não de negócios, mas de Isabel, nua em um motel anos antes, um affaire passageiro durante o noivado. Paga, ou isto sai para a imprensa. A raiva antiga flamejou, mas eu a contive, pagando com lucros da vinícola, e depois, chamei Francisco. Juntos, processámo-o por chantagem, uma vitória judicial que selou a nossa aliança frágil. Naquela noite, brindámos com o Oliveira renascido, o copo tilintando como um pacto. Irmãos de novo? Perguntou ele. Ou sobreviventes? Respondi. A vingança, percebi, não era um fim, era um catalisador para o renascer. Anos se passaram como as estações no Douro, ciclos de poda, florescimento, colheita, e a mansão de Sintra, outrora túmulo de segredos, tornou-se lar de risos e memórias tecidas com fios mais fortes que o ódio. Sofia cresceu uma rapariga selvagem, correndo pelos jardins com saias esvoaçantes e cabelos ao vento, colhendo morangos silvestres e interrogando-me sobre as estrelas com olhos curiosos. Tio Manuel, porque o céu é azul como os azulejos da igreja. Eu ria, erguendo-a nos ombros para ver melhor, e contava histórias do pai dela, não o assassino, mas o homem que amava o mar e as videiras, que nos ensinara a saborear a vida gota a gota. Isabel e eu casámos-nos numa cerimónia simples na praia de Ericeira,
sob o mesmo sol que testemunhara as nossas promessas quebradas outrora. Ela usava um vestido de renda de Braga, simples como o nosso amor reconstruído, e Francisco foi o padrinho, de pé ao lado com um sorriso tímido, os anos de prisão gravados em linhas finas no rosto. Cuida dela, irmão, sussurrou ele durante o abraço, e eu assenti, sentindo o peso da redenção compartilhada. Sofia espalhou pétalas de rosas pelo areal, gritando, sim, antes mesmo do padre, e o mar aplaudiu com ondas suaves, lavando as cicatrizes antigas. A vinícola prosperou, expandindo-se para exportações para o Brasil e Angola, onde os imigrantes portugueses brindavam com saudades em garrafas nossas. Francisco trabalhava lá agora, como enólogo-chefe, as mãos calejadas guiando as podas com a paciência de quem aprendeu na adversidade. Este tinto tem alma, dizia ele, provando barris no porão onde eu encontrara as provas anos antes. Como nós. Eu sorria, mas no íntimo, sabia, a alma custara caro, forjada no fogo da traição e da vingança. Ainda assim, as sombras psicológicas demoravam a dissipar-se. Isabel acordava por vezes, o corpo colado ao meu em pânico noturno, murmurando sobre escadas e sangue. Ele volta, Manuel. O passado volta. Eu a acalmava com beijos na nuca, sussurrando fados de esperança, mas eu próprio lutava, dias em que o espelho refletia não um homem curado, mas um vingador exausto, olhos fundos de quem carregara o mundo nas costas. A terapia continuou, sessões em Lisboa onde dissecávamos o trauma como cebolas em ensopado, camadas de culpa, raiva, amor distorcido. Tu foste o herói da tua própria tragédia, disse o terapeuta uma vez, e ri, amargo, heróis morrem jovens. Eu sobrevivi para contar a história. Sofia, aos 7 anos, começou a questionar. Porque o papá vive em casa pequena em Lisboa, em vez de aqui. Sentámo-nos no terraço uma tarde de verão, o ar carregado de jasmim e o som distante de viola, e contei uma versão infantil. O papá cometeu um erro grande, como quebrar um vaso favorito. Ele aprendeu a lição e agora conserta outros vasos. Ela franziu o nariz, pensativa. E tu, tio? Foste o herói que o salvou. Toquei a cabeça dela, os caracóis macios como novelos de lã. Todos salvamos uns aos outros, miúda. É assim que as famílias portuguesas sobrevivem, com vinho, fado e um pouco de teimosia. Francisco mudou de verdade, ou pelo menos, o suficiente para merecer uma segunda chance. Casou-se com uma viúva de Porto, uma mulher prática com riso contagiante e mãos hábeis para cozinhar tripas à moda, e eles tiveram um filho, um rapaz chamado após o avô, Oliveira. Visitas tornaram-se rotina, churrascos no jardim, onde assávamos sardinhas e contávamos piadas sobre o tempo, e aos poucos, o laço de sangue tecia-se de novo, não perfeito, mas resistente como rede de pescadores. Mas o ápice da minha jornada veio numa noite de colheita no Douro, onde eu e Francisco subimos as encostas íngremes para supervisionar a apanha manual. O ar estava espesso de uvas maduras e terra úmida, o rio serpenteando abaixo como uma veia prateada à lua. Bebemos de uma garrafa partilhada, o vinho jovem e ácido cortando a língua. Lembras-te do pai aqui? Perguntei, encostado a uma videira centenária. Ele assentiu, os olhos distantes. Ele diria que somos tolos por ter demorado tanto a aprender. Ri, e então, no impulso, abracei-o, um abraço de homens, breve mas firme. Obrigado por confessares. Por me dares a família de volta. Ele recuou, emocionado. Obrigado por não me matares, Manuel. Com palavras ou pior. Naquele momento, sob as estrelas que guiaram os nossos antepassados, entendi, a vingança fora o catalisador, mas o perdão, o vinho verdadeiro, o que envelhece bem, ganhando complexidade com o tempo. Hoje, aos 45, caminho pelas ruas de Lisboa com Isabel de braço dado, Sofia correndo à frente com o primo, e sinto a paz de quem dobrou o fado em esperança. O passado não some, é como as cicatrizes de uma queimadura no braço, visíveis mas não dolorosas ao toque. Escrevo agora, não poemas de dor, mas memórias para Sofia ler um dia. A família é um vinho turbulento, filha. Às vezes azedo, mas com paciência, torna-se néctar. E se alguém pergunta se valeu a pena, o ódio, a dor, a reconstrução, sorriu e ergue um copo imaginário. Vida é assim, drama, traição, vingança. Mas no fim, é o amor que prevalece. Saúde.